Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando o nosso podcast semanal, né, registrando o nosso legado, né, esse podcast que vem contando a história do Grupo Águia Branca ao longo desses 76 anos aí, através das pessoas, né, através do dia a dia das pessoas, através da construção de cada um. A gente vem fazendo essa construção dessa linda jornada do grupo aí, que há 76 anos vem, né, construindo um mundo melhor, né? Vem movendo o mundo com excelência e respeito às pessoas aí. E a gente percebe isso no dia a dia aqui. E hoje eu estou aqui com Gilberto Vieira, amigo de longa data, né? Hoje eu descobri que ele tem mais tempo de casa do que eu, né? Me superou aí nessa jornada. O incrível que pareça, né, Marcelo? Tem gente mais antiga que você aí, é. ainda aqui no grupo. E tá bem, né? Só andou em asfalto, não andou em estrada de chão, não. Quantos anos você tem, Marcelo? Eu tenho 28. 28. 28. Você está com 32, né? 32 anos. Que legal. Agora em agosto. Mas, Gilberto, obrigado por ter vindo aí, aceitado nesse bate-papo. O Gilberto é o nosso diretor financeiro do grupo, né? Ele trabalha na Hold, né? Que é que nos suporta, né? Que dá toda a estrutura para a gente poder ir além, né? E o Gilberto tem feito um papel assim fundamental nisso. Tá, mas, Gilberto, dá um bom dia para o time aí, fala aí, dá um oi aí. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos, né? Primeiro, queria dizer que é um privilégio estar aqui participando desse momento com você. Eu acho admirável essa iniciativa sua de criar esses momentos e tal, e também a resiliência, né? De manter né, as publicações no ar, né, nesse tempo todo, né? Muita história, né, registrada. E a gente sabe o quanto que a sua rotina é puxada e você conseguir tempo para abrir tempo na sua agenda, né, para poder promover isso, eu acho assim fantástico essa iniciativa sua e agradeço a você por ter me convidado para fazer parte disso. Não, obrigado. E assim, te agradeço os elogios aí, mas assim, faço com prazer, com dedicação mesmo, porque eu acho que é um trabalho. O grupo, né, essa jornada que ele fez, né, a gente precisa de exemplos como esse ser divulgado no mundo afora, né, ser propagado mesmo, porque precisamos de um mundo melhor. Acho que a gente merece, né? O ser humano merece um mundo melhor do que a gente tem. E temos aqui tão perto da gente, né, um exemplo tão vivo que a gente participa dele, né, que é essa jornada mesmo, né, porque esse dia a dia nosso, né, Gilberto, não é um dia, a gente não acaba no dia, não acaba no mês ou no ano batendo uma meta de um resultado. É importante isso, claro, mas o quanto que a gente consegue influenciar positivamente o entorno que a gente vive, né? Acho isso muito legal, desde quando eu comecei a gravar, né, relatos do Rig, do Dr. Newton, do seu Ailme, do seu Wagner, de tantos outros aqui, contando lá na fundação, né, desde a fundação, lá, como que o entorno sempre foi beneficiado. E alguns que passaram por aqui também falando que meu pai pegava o ônibus, fazia, que ajudou a fazer acontecer. Eu também tive um pai que trabalhou aqui muito tempo, que ajudou. Olha, coincidência, também tive. Bacana. Não sei se você sabe disso. Não sabia não. Vamos descobrir isso já. Bacana, que legal. Muito bom. Então, algo em comum, por isso que a gente se dá tão bem assim. Que bom. Talvez seja algo que explique também essa conexão nossa com esse grupo também, né? Acho que eu sempre falo, às vezes, batendo papo com alguma pessoa que quer vir trabalhar conosco, né, fazendo alguma entrevista, eu falo, rapaz, se você tem princípios sólidos, né, de valores, que gosta da coisa certa, gosta do bem, da coisa justa, pode ter certeza que já deu certo, né? Agora, se ficar de muito mimimi, ou querer se aproveitar do momento, ou não agir com boa fé, a jornada talvez não seja longa. Né? Porque é fato, quando você pega pessoas, olha para o seu lado, as pessoas que estão conosco há bastante tempo, são pessoas que têm valores fortes, né? Pessoas que têm uma base muito boa, que coincide com a base do grupo. E com isso a gente vai. Tantos casos, né, que a gente já viu de pessoas profissionais fantásticos, né, que já vieram trabalhar conosco e por alguma razão acabou não dando certo, né? E tem a ver muito com isso, né? Acho que tem a competência técnica, né? E tem essa questão de estar junto, sonhando o mesmo sonho. Essa conexão, né? É um comprometimento diferenciado, né? Eu diria, não sei explicar, né? Porque eu não sou filósofo e tal, nem psicólogo, mas
o comprometimento aqui é diferenciado de muitas outras organizações, outras empresas. Eu acredito nisso. Também. E, às vezes, a gente conversando, porque você não precisa ter as pessoas mais brilhantes. Mas se você tiver... É claro que não estou falando de pessoas que não têm competência técnica, mas se você tiver as pessoas com a devida competência e devidamente engajada, rapaz, vem a crise, sai a crise, vem as oportunidades, vem as ameaças. E esse time unido, bem orientado, sabe, imbuído ali daquele mesmo sonho, né, da mesma meta, do mesmo propósito, sempre acha o melhor caminho, Gilberto. Sabe? A gente tem visto, né, estava até conversando com o Décio esses dias, falando de futuro aí, esse monte de tempestade que vem para lá e para cá, que vem crise, sai crise e tal, e ele lembrando, falou, nas crises a gente nunca deixou de crescer. Né? E eu acredito muito nisso, são essas pessoas, né, unidas ali que vão à frente. Né? Isso. É muito legal. Mas, Gilberto, antes da gente contar um pouquinho do que é a diretoria financeira, você estava me dando alguns insights aqui antes da nossa gravação, no esquenta aqui, a gente estava fazendo esse bate-papo. Queria conhecer um pouquinho, né? Conte para nós quem que é o Gilberto Vieira, essa jornada toda que você fez aí conosco já há tanto tempo. Eu gosto de perguntar assim, sempre do começo, né? Onde você nasceu, como é que foi que você chegou até aqui? Conta para a gente aí. Isso. Nasci de parteira, muito orgulho, no interior, né? Numa casinha simples em Afonso Cláudio, na roça. E meus pais vieram para Vitória, né? Acho que as coisas não estavam dando muito certo, né? Início da década de 70, na verdade, eu nasci em 70, dia de finados, dia 2 de novembro. E você sabe que eu sou 3 de novembro, né? Você nasceu 2, eu sou 3. Mais uma coincidência boa. Mais uma coincidência. E aí eu digo assim que meus pais, eles são de fato heróis, né? Acho que parece um clichê, né? Você fala assim, ter os seus pais como heróis, mas eles são heróis de fato, né? Porque imagina, 3 filhos, eu era o do meio, 1 ano e quase 2 anos de idade, a minha irmã recém-nascida, meu irmão 1 ano a mais do que eu, 3 bebês, né? 3 crianças. Meu pai e minha mãe colocaram tudo em cima de um caminhão, mais um cachorro, e vieram aqui para a Grande Vitória para poder tentar algo diferente, tentar a vida. Meu pai, 4ª série primário, né? Sem experiência, não sei o que ele conhecia da roça. Tal. E eles vieram com a cara e coragem, se estabeleceram aqui na periferia ali de Viana. Ali o pessoal aqui da Grande Vitória, ali, especialmente ali, acho que o pessoal de Campo Grande e tal, conhece ali o Dalton, né? Naquele bairro ali. Naquela região ali, Vila Betânia, me parece, alguma coisa assim. Poxa, agora me escapou. De vez em quando escapa as palavras. Mas aí eles vieram e meu pai trabalhando, então, na construção da CST, ele saía de lá de bicicleta, de Viana, deixava a bicicleta em Campo Grande, aí pegava um coletivo, um ônibus, chegava em casa já tarde da noite, dormia, acordava de madrugada, vinha trabalhar. No tempo da obra da CST. E a obra pegando fogo, trabalhava no sábado, enfim, e minha mãe sozinha, num lugar sem vizinhança perto, cuidando de 3 bebês. Então, porque nós estamos falando do começo da década de 70 e 75, por aí afora, né? A vida dura para muita gente. A gente sabe que hoje em dia a gente tem a vida mais fácil, né? Tem mais recursos e tal. Mas, enfim, então, eu sou criado na periferia, né, com pais batalhadores e tal, e a gente tendo esse exemplo, né? E especialmente também muito sustentado em valores. Acho que é isso. Meu pai, depois, ele se desenvolveu na área de obras, né? Se tornou mestre de obras, veio trabalhar no Grupo Águia Branca. Ele trabalhou na aviação Águia Branca, construiu algumas rodoviárias, construiu parte da estrutura que a gente tem lá na garagem de Campo Grande e tal. E, como é que é o nome do seu pai? Cindino Vieira. Teve o prazer de trabalhar com o Dr. Nilton. O Dr. Nilton, na época, também cuidava de obras no grupo e tal. Meu pai tem muita admiração pelo Dr. Nilton. Em função disso, né? Todos nós temos, né? A pessoa que ele é. E eu vim trabalhar no Grupo Águia Branca, então, na época estava nos fazendo, na nossa época era 2º grau, né? 2º grau técnico de contabilidade, vim fazer um estágio,
e depois desse estágio eu me desliguei e voltei depois no controle de receita. Então, somando o talãozinho numa calculadora Olivetti, nós somos mais antigos, a gente lembra, calculadorazinha pretinha, tinha ali um rolozinho. Então, eu conferia MDs, né, da rodoviária. Depois, eu tinha feito estágio na contabilidade. Aí depois o pessoal me chamou para voltar à contabilidade e minha função inicial era controlar patrimônio. Então, eu carregava uma maletinha. Foi bom essa época, eu viajei a empresa toda, né? E eu colocava plaquetinha no inventário. Patrimônio, aí, né? Dentro da maletinha tinha uma furadeira, marreta, porque tinha bem que você tinha que marcar, que você não conseguia colocar a plaquinha, né? Plaqueta. Então, tinha uns marcadores assim, você ia com uma marreta e marcava o número ali. Então, meus primeiros meses de empresa foi fazendo isso. Foi fantástico, porque eu conheci a aviação Ilha Branca inteira, viajei para a Bahia, né? Fui lá em Irecê. Quem que trabalha na empresa que foi em Irecê, né? Eu tive esse privilégio de conhecer Irecê, Xique-Xique, lá no sertão da Bahia. Hoje, eu acho que a gente não opera lá, acho que essa unidade a aviação vendeu. Mas foi uma época bacana, né? Conheci muita gente na empresa e tal. E depois, assim, eu fiz minha trajetória, então, na área de contabilidade, saí da área de patrimônio, fui trabalhar com conciliação. E o primeiro desafio que eu recebi é o seguinte: primeiro, minha esposa, ela é pedagoga, ela disse que eu tenho TDAH, né? E eu acho que ela tem razão. Eu tenho um pouco de dislexia, então tenho dificuldade com a escrita, né? Só que me entregaram para fazer o livro fiscal da empresa, e na época era para fazer escrito à mão. Então, você imagina que sofrimento que foi para mim pegar aquela tarefa. Mas eu peguei, e aí eu entendi, Marcelo, naquela época, assim, poucas pessoas faziam cursos pagos pela empresa, especialmente quem estava em cargos iniciais e tal. Naquela época, os recursos eram mais difíceis. Né? Era outra política, né? Então, eu percebi que eu precisava entender da área fiscal para poder fazer bem o meu trabalho. Eu fui até meu gerente com a cara e coragem e perguntei a ele se a empresa não poderia fazer. Quem que era o seu gerente, né? Raimundo Nonato. Raimundo Nonato foi gerente de auditoria na holding, depois ele foi assumir na época era a gerência de contabilidade, né, da aviação Ilha Branca. E aí o Raimundo Nonato, ele topou, acho que ele falou com o Klinger na época, tal, eles toparam que eu fizesse o curso, eu fiz o curso no Senac, e aí, para minha surpresa, o Klinger disse para o Raimundo Nonato que eu tinha que fazer uma palestra para repassar o conhecimento do curso, era a condição para eu fazer o curso. Aí imagina o desespero, iniciando carreira, né? Você tem que fazer uma palestra para todo mundo na empresa e tal. Rapaz, mas foi assim, eu acho que os piores dias da minha vida profissional. Que antecedem aquele Imagina momento, né? a ansiedade, né? Numa época que não era assim muito comum isso, né? E eu começando carreira, aí eu com cara e coragem fui lá e preparei a palestra com transparência, né? Não sei quem conhece transparência hoje, a turma nova, o reto projetor. E fui lá fazer a palestra. E depois, no final da palestra, minha vida na empresa mudou, porque eu descobri que as pessoas tinham um problema na empresa em relação à forma correta de emitir as notas fiscais para fazer transferência, venda de ativo e tal. Eu estudei isso tudo no curso. Eu virei uma referência na empresa nesse assunto. Então, vinha gerente de suprimentos me consultar como que ele deveria fazer para emitir aquela nota fiscal e tal dentro da regra. Nesse momento, eu descobri que eu poderia fazer a diferença na organização. Até então, eu não sabia, porque você pega a minha história. Eu sou humilde, periferia. Né, a gente chega com uma estima muito baixa. Né? A gente chega com sofrimento e tal. Dando escola pública, você fala assim, eu não sou capaz. As pessoas chegam, assim, como a minha história de vida e tal, as suas referências te jogam para baixo. Né? Elas não estimulam. Né? E aí, vendo você falar, rapaz, eu fico feliz, assim, porque um relato desse, Gilberto, você vê como que
vencer um obstáculo, né? Passar por um obstáculo. Quanto que você teve que juntar de coragem isso. para ir falar, dizer uma palestra em público com pessoa nova, né? Chegando na empresa, será que eu vou falar certo? Não vou fazer? E como que isso foi importante, não só para você, para a empresa, né? Muda um destino Uhum. por um ato de coragem. Um ato Não de é, não coragem. é um ato de coragem. Por ter aceitado o desafio, você poderia falar, não, Deus me livre, subir no palco, falar para os outros, que amedronta a gente. Amedronta a gente subir no palco de uma forma geral. Depois você vai acostumando com isso, você vai ficando mais maduro e tal. Mas para uma pessoa nova de idade, muita gente se vê Uhum. impedido. E aí você se prepara, vai e muda. E Né? sabe, Marcelo, que uma das coisas, a gente lê isso em livros Uhum. e tal, uma das coisas que mais limitam as pessoas é o medo, né? É. É o medo do novo, do desconhecido e tal. Uhum. Então, acho que você enfrentar o medo, ele faz realmente diferença na sua vida, né? Acho que O tem medo é fundamental, porque te protege, porque se não tem protege. medo, você se lança de qualquer jeito e se esborracha todo aí, Uhum. pode fazer um monte de cagada. Mas enfrentar o medo é isso, né? Né? E assim, Marcelo, independente disso, eu sempre tive assim, eu sempre fui muito inquieto, né? Uhum. Eu sempre Uhum. procurei deixar alguma marca, né, por onde eu passei, por mais que fosse simples a minha função, né? Então, por exemplo, quando eu passei pela área de ativo imobilizado, eu vi que a gente precisava de uma norma melhor. Uhum. Então, eu propus a norma e Uhum. tal, e Uhum. hoje eu tenho orgulho de falar que hoje não tem norma para ativo imobilizado, né? A gente isso hoje é pequeno, né? A gente Aham. controla isso de uma forma bem mais eficaz do que antigamente. Mas eu tenho orgulho de ter deixado a minha contribuição nessa área. Quando eu saí, eu deixei lá uma norma, Aham. né? Com um Uhum. processo organizado e tal, e tal. Então, Uhum. assim, é importante você deixar um legado, Um sua legado, um marca, por onde você registro está. ali. Uhum. Por mais simples que seja a sua função na empresa, você Exatamente. precisa deixar algum legado, Uhum. né? Uhum. Porque senão, acho que a sua vida profissional deixa de ter propósito, né? Eu acho que é importante, inclusive, Uhum. a gente que é Uhum. líder, incentivar a cada um dos nossos funcionários a deixar um legado ali, Uhum. É deixar a onde que ele está. história, né? Se alguém chegar lá e falar que o Gilberto trabalhou aqui, ó, tem essa história, tem aquela e tal, Uhum. né? Nem que seja uma história de um grande companheiro, de um cara bacana para se trabalhar e tal, esse legado a gente constrói diariamente, né, Gilberto? Muito legal. Isso aí. Enquanto eu trabalhava, então, eu estudava à noite, fiz ciências contábeis, essa é a minha base de formação. Depois fiz pós-graduação em finanças corporativas, Uhum. a primeira turma da FGV aqui no estado. Uhum. Eu participei dessa primeira turma e depois, mais tarde, eu fiz uma pós-graduação em investimentos e mercado financeiro pela FOCAP, né? Uhum. Basicamente isso. Mas estudando ali, então, como eu era sempre muito inquieto, por onde eu passava, eu via que a gente precisava evoluir nos processos e eu deixava alguma contribuição. Quando a empresa passou a adotar a metodologia da qualidade, os Uhum. TQCs e tal, olha que oportunidade bacana para mim. Uhum. E aí eu Mais mergulhei, processo, mais né? processo, Uhum. mergulhei de cabeça nisso e tal. Então, assim, eu tenho um pouco desse DNA do grupo, né? Que eu fui moldado ali, né? Uhum. Até um pouco, talvez, pelas minhas características, mas também eu acho que teve essa grande coincidência, né? Uhum. Então, foi um pouco moldado nesse espírito de melhorar constantemente, melhorar Uhum. constantemente. Uhum. Então, é algo que eu sempre procuro fazer, né, aonde eu estiver, eu sempre olho aquilo que a gente precisa melhorar para deixar o processo mais eficiente e Uhum. tal, e estimular as pessoas que façam o mesmo, né? E no final aí eu não lembro exatamente o ano, sou meio perdido em datas, mas a Patrícia Kipp, ela era coordenadora de planejamento, de orçamento e custos na aviação Ilha Branca. Uhum. O Klinge estava convidando ela para assumir um desafio na Bahia, Uhum. e ela tinha 6 meses para formar um sucessor. Uhum. Eu trabalhava na contabilidade e tal, aí ela me convidou, Você foi escolhido. né? Gilberto, você aceita o desafio? Tem 6 meses, eu preciso sair daqui. Eu falei, vamos Aham. embora. Aham. Peguei, abracei, trabalhei com ela ali durante 6 meses e dito feito, né? Quando deu 6 meses, ela falou tchau, aí eu Uhum. assumi um primeiro cargo, acho, de mais estratégico
que eu fui promovido a coordenador de orçamento e custos quando a Patrícia saiu. Aqui já começa a pegar um cargo de liderança. Isso. E aí, essa área é uma área fantástica para quem trabalha. Não sei se você chegou a passar por essa área na sua história profissional aqui, mas você com diversas áreas da empresa. Você conhece a empresa por dentro, né? E com estratégia, com diretoria, porque você vai até as áreas para poder buscar informações, né? E você se conecta com a diretoria porque você fornece informações. Então, é uma área fantástica de aprendizado. Então, eu tive o privilégio de trabalhar com uns 4 anos, né? Teve um período que o Wagner me convidou para estruturar a cultura de orçamento na Águia Branca Cargas, né? Não que não tinha cultura, na verdade, tinha alguns processos, né, que a gente precisava melhorar e adaptar. Eu fui para lá, eu acho que eu não trabalhei 5 meses lá, e aí o Décio e o Wagner, eles me surpreenderam no final de 89, 98, contra. Quando eles me convidaram para vir para a holding, para assumir a assessoria financeira do grupo. Caramba. Isso foi uma grande da surpresa. aviação, você veio para a holding. Foi uma grande surpresa, que eu me achava capaz de assumir um cargo desse De nível. novo, ter que superar os medos aí, subir no palco de novo. Eu cheguei ao ponto de perguntar ao Décio, né, você tem certeza? Não está enganado, não, né? Outro Gilberto, não. Claro que ele não tinha certeza, ninguém tem certeza de nada, né? Mas aí eu ganhei esse voto de confiança e, nossa, o Décio é um excelente professor, né? Eu trabalho com ele já esse tempo todo, né? Nesse período todo, e a gente veio evoluindo junto, e aprendi muito com ele, né, nesse processo todo. A assessoria financeira, ela cuidava das captações de recursos, cuidava do financeiro ali, do caixa da Águia Branca Participações na época, e cuidava da área de seguros. Basicamente, era esse o escopo, né? Depois veio moldando, veio se transformando em função do grupo, né? De lá para cá, eu estou na holding esse tempo todo. Mais recentemente, tem 3 anos, foi criada a diretoria financeira e, mais uma vez, o Décio me convidou para assumir a diretoria financeira. Eu ia continuar cuidando das áreas que eu já cuidava, né? Captações de recursos seguros, e assumir outras áreas da holding, dividindo um pouco as atividades que o Ricardo assumia. Né? O Ricardo ele era o diretor responsável por tudo. Acho que o último podcast foi dele. Ele falou sobre isso, né? E de lá para cá, estou há uns 3 anos, mais ou menos, como diretor financeiro da holding. Eu até brinquei com você, eu falei, acho que eu não mereço esse título, diretor financeiro da holding do Grupo Águia Branca. Mas eu não me apego muito ao título, não, né? Eu acho que a gente tem que se apegar ao propósito e ao trabalho, né? É isso, entregar o dia a dia, né? Essa é um pouco da minha história. Passa um filme aí, né? Vendo seu olhar chega a dar alguns brilhos a mais aí contando essa história. Eu gosto muito dessa história profissional, gosto muito dessa simbiose, né, que eu tenho com o grupo e tal. E acho muito legal, Gilberto, a gente conseguir registrar isso aqui, porque histórias como essa nos animam a ver as pessoas se desenvolver, né? Porque às vezes a pessoa entra com alguma dificuldade na organização e acha que não consegue caminhar e tal. E está aí mais uma prova, né, disso, né? Então, assim, e aproxima essas pessoas da gente, porque a gente também, algumas pessoas olham, acham que a gente é aquele Midas, assim, onde põe a mão dá certo, tudo que a gente fala é perfeito, a gente não se engana, mas a gente é cheio de dúvida, né? Tem ansiedades, tem medos a serem superados no dia a dia, mas tem um compromisso muito, né, muito firme com o propósito que tem que ser feito, né? E fazer bem feito, fazer certo e tal. Tá aí uma história que nos motiva muito, bacana, muito legal. Mas, Gilberto, conta um pouquinho para a gente, para as pessoas entenderem o que é essa diretoria, né? Porque eu estou um pouco mais próximo de você, né? Sou bastante influenciado pelas decisões que são tomadas lá, pelas orientações, né? Que nos guiam, que nos fazem levar as nossas decisões para um lado ou para o outro. Mas dá um overview para o time que está nos escutando aí, o que é essa diretoria? Bem, a gente tem algumas atividades
atividades que estão nessa diretoria, né? Eu até falei rapidamente sobre elas, mas uma delas é a captações de recursos. Essa área ela exige não só as negociações, mas exige também um relacionamento com o mercado financeiro, né? Então, isso eu faço junto com o Décio, né? O Décio no nível dele, mais estratégico e tal, eu um pouco mais no tático e estratégico ali. A gente mantém um relacionamento com o mercado financeiro, vou falar um pouco mais sobre isso. Tem a área de seguros, né? Também é um pouco parecido, você tem que manter o relacionamento com o mercado de seguros, né? E atender as necessidades das empresas na área de seguros. A área ali de planejamento de custos, na holding, a gente tem que fazer o nosso próprio orçamento, porque a holding tem algumas empresas, né? Por exemplo, a gente tem a Águia Branca Participações, Rio Novo, que é a empresa imobiliária que cuida dos imóveis do grupo, você tem a MVI, que poucas pessoas conhecem, talvez, a MVI, mas a MVI é uma empresa do ramo imobiliário que tem a nossa área lá da reserva, né? Ela é responsável lá pela reserva. Então, a gente também tem nossos orçamentos, a gente precisa... Ela também é responsável, né? Porque todos os imóveis estão nessa empresa, não é isso? Na Rio Novo Locações, né? E a gente tem alguns imóveis que não estão lá, mas a grande maioria está ali. E então a gente tem a área de orçamento que cuida do próprio orçamento da empresa e consolida os orçamentos das empresas do grupo, né? E também faz o acompanhamento aquilo que as equipes nas divisões fazem, né? O Fábio faz ali com a equipe dele ali, a gente faz ali para a holding e a gente faz também no consolidado do grupo. Então, essa área ela é responsável por fornecer informações para o CAD, né? O Conselho de Administração do Grupo Águia Branca, e também a gente faz alguns estudos, né? Por exemplo, trabalho mais recente, agora já saiu na imprensa, a Ação Águia Branca, ela fez esse investimento na Agastur, então a gente participou ali, apoiando o Renan e o Décio, né, nesse processo de M&A, né? Financeiras, né? Então, e a outra área que a gente cuida, né, de interesse do grupo também é coordenar os comitês de suprimentos. Então, o comitê de suprimentos, você tem ali, por exemplo, da divisão de comércio participa o Romero, né? A gente tem o Ailmer, que participa da logística, o Virgílio. A gente forma ali um comitê de suprimentos para discutir assuntos de negociações corporativas. Orientações, diretrizes são fundamentais para todo mundo andar alinhado, né? Isso. Aí eu cuido também ali com a equipe dos processos administrativos da Work Center, da holding, né? A gente tem algumas questões ali que a gente precisa cuidar, que a gente sabe, né? Vigilância, limpeza, né? Aquela dinâmica ali. Organizar as salas de reuniões, recepção, então isso também está na nossa diretoria, uma questão mais interna, mas acho que do ponto de vista estratégico, acho que é isso, a nossa diretoria ela suporta as empresas nesses temas em que a gente entende que quando você junta forças para negociar, você ganha mais, né? Então, o relacionamento com o mercado bancário, por exemplo, o mercado financeiro, é muito melhor para o grupo se apresentar como grupo, né? Isso tem muito mais resultado, muito mais potencial do ponto de vista, inclusive, de rating de crédito, né? Das opções e tal, e faz isso lá na holding, dando suporte às empresas. É fundamental, né? Porque, assim, quando você se apresenta, você se apresenta como grupo. E aí você tem números muito mais robustos, muito maiores, né? Porque, eventualmente, você tem alguma empresa que tem números muito fortes, muito positivos, e outras empresas que estão se consolidando, ou é uma startup, alguma ideia nossa que a gente está fazendo algum projeto, ele não tem um número que, por ela só, né? Eu pego muito exemplo do GoDrive, né? O GoDrive só se viabilizou e tínhamos um grupo Águia Branca por trás, né? Se não fosse um grupo Águia Branca, jamais teria acesso ao preço de carro, à compra através dos recursos financeiros competitivos, né? E tantas outras coisas mais. Agora, quando a gente fala grupo, o grupo tem uma organização, tem essa orquestração que é feita através, né, da holding, né, que dentro dela tem esse papel fundamental que você acabou de falar, tantos pilares que nos suportam aí, né? Então, é importante as pessoas entenderem um pouco esse papel, essa importância que nos é dado, né? Somos hoje espalhado pelo Brasil mais de 70 pontos, mais de 3.000 pessoas que trabalham conosco,
E muitas pessoas acham que as coisas acontecem assim, né? Claro que tem muito trabalho, mas tem todo um apoio, tem uma arquitetura que foi feita, né? Tem essa organização toda, essa orquestração, igual eu comentei agora, para que a gente ande na mesma linha e com as forças que nós temos juntos, né? Isso no mercado financeiro faz toda a diferença, né? Porque até explicar um pouco como que a gente trabalha lá. Primeiro, a gente tem que cuidar do relacionamento. Como que isso funciona? A gente fornece informações, essas informações precisam ter credibilidade, né? Então, o processo de auditoria que a gente tem, né? Todo esse processo, ele é muito importante para isso. Então, os bancos hoje, por exemplo, emprestar dinheiro, a gente sabe que não é um produto comum, não é uma commodity. Você fala assim, me empresta tantos dinheiro aí e o banco está ali para emprestar. O banco avalia risco, Claro. né? Então, ele precisa fazer o acompanhamento. E tem um trabalho muito interessante que a gente faz, né, especialmente liderado pelo Décio, que é manter esse relacionamento ativo. Então, a gente sempre, o tempo todo, está fazendo reuniões com o banco, falando com toda a transparência, o que a gente está fazendo, como que a gente faz e tal. Conversar muito é importante, porque isso dá um pouco mais de clareza para quem decide lá no banco sobre quem é o Grupo Aigabanca, o que faz e tal. E na hora de que o Google Drive está precisando de alguns recursos, a operação flui com muita facilidade. Então, tem todo esse processo de disponibilização de informações e desse acompanhamento que a gente faz com o mercado. Uma outra atividade, quer dizer, que a gente captura muito também, a gente também enxerga as oportunidades, o que está mudando no mercado, né? Se tem algum outro player novo entrando, né? A gente vai lá, conhece, tenta entender e tal. Então, é muito conversa para que depois a gente consiga realmente prazos adequados, custos adequados, uma velocidade no atendimento das empresas e tal. Senão, o processo fica um pouco mais difícil, né? Então, é importante que a gente faça isso na holding, porque também a gente se especializa nisso, né? Enquanto você e sua equipe, seu financeiro, vocês estão focados nos negócios e tal, né? A gente acaba se especializando e isso faz toda a diferença depois no conjunto do grupo. A área de seguros ela é um pouco parecida, né? Porque a gente precisa estar conhecendo o que o mercado de seguros oferece. O mercado de seguros não é um mercado, não é simples, né? A gente conhece seguros quando a gente contrata seguro para o nosso carro, quando a gente contrata para a nossa casa. Isso é uma commodity do mercado, né? Mas quando você fala de seguro empresarial, a coisa não é tão simples assim. Então, para você ter uma ideia, o nosso seguro, que a gente chama de property, que é o seguro de incêndio, ele tem uma cobertura que nenhuma seguradora oferecia no Brasil, que é a cobertura para granizo em pátio. Então, você imagina a seguradora da cobertura para os carros que estão no pátio, a céu aberto, para granizo, lá no sul do país. Então, o trabalho que dá para a gente conseguir uma cobertura dessa, não é você pegar num dia e ligar. Então, o Marcelo, que cuida desse processo lá, ele está o tempo todo conversando com as seguradoras, insistindo, conversando com o gestor, entendendo qual é a necessidade. Então, tem todo um trabalho por trás que a gente faz, para depois, lá no final, a gente entregar o produto ali com bastante qualidade e tal. E, ainda assim, às vezes, a gente não consegue, né, aquilo que precisa. Todo um esforço. Lembrando assim, a gente não cuida do produto para o cliente, que isso aí está com você, com a equipe, com a Marina, o seguro para o cliente, o financiamento para o cliente, mas para os nossos negócios as coisas corporativas, né? Corporativas é o que a gente cuida. E é importante, né, assim, frisar, primeiro reconhecer esse belíssimo trabalho, Gilberto, o nome da divisão aqui, te agradeço, né? Nós aqui somos muito gratos a esse apoio que você tem nos dado lá, é fundamental, tá? Com muito cuidado, com muita competência, com muita atenção, as entregas sempre a tempo, que nos permite a expandir, né? A nossa expansão ela é baseada em dinheiro, a gente precisa de dinheiro para crescer, e vocês sempre nos apoiaram, orientaram, né? Buscaram as melhores fontes e tal. Eu me lembro de um trabalho que nós fizemos há uns 7 anos atrás, liderado por vocês lá, o Décio com uma participação importante, quando a gente organiza o nosso quadro de endividamento, né, que tinha muita dívida de curto prazo, então vencia uma em cima da outra, a gente vai fazer todo um planejamento, estrutura isso,
E hoje, a gente, por um acaso, ontem, uma reunião do nosso comitê, como é que a gente não olha só o dia de hoje, a gente olha anos para frente. Então, a gente estava conversando ontem lá de 2023, 2024, 2025, como é que está todo o nosso modelo de endividamento, como é que a gente gerencia isso, o que fica pago, o que nos possibilita crescer mais. Uhum. Então, essa orquestração, isso é muito legal, né? Então, Sim. né, eu fico muito feliz, né, de ter esse apoio, de ter isso aí. Então, te agradecer mais uma vez. E É só. também, Desculpa, pode não, concluir. e essa questão dos seguros, né? Porque parece que não, mas você citou um fato dessa conquista de colocar uma cláusula a mais, isso é uma conquista. Como também os valores dos seguros é uma conquista que todos têm que estar envolvidos, né? Porque se a gente paga lá 100 dinheiros para a seguradora e a gente aqui no dia a dia não tomamos os devidos cuidados, a gente permitir que a empresa fique desprotegida, entra alguém rouba, o ato de vandalismo a gente não cuida, esse tipo de coisa, aí a pólice de seguro não fica interessante para a Sim. seguradora, aí o ano que vem, em vez de pagar 100, a gente vai pagar 200. Então, essa alinhamento que tem com os comitês, igual você citou agora, eles trazem isso para dentro, falam, gente, se a gente não cuidar do nosso patrimônio, não adianta a gente achar que o seguro vai ficar pagando isso. Não é. Então, o valor do seguro tem a ver com o nosso cuidado. Quanto mais cuidadoso a gente é, mais fácil é a gente pegar um seguro que nos traz o seguro tem um nome, né? Traz essa segurança financeira aí que se algo der errado, vem no suporte. Isso que você está falando do seguro, eu acho que é um exemplo importante da forma como a gente procura atuar, né? Que é essa conexão realmente com a empresa. Porque a primeira coisa que eu sempre falo para a equipe é o seguinte: se o gestor está lá na empresa, ele não ter o sentimento, é questão de sentimento, de que a nossa equipe aqui é a extensão da equipe dele, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Porque ele não pode achar, não, a holding que cuida disso, eu tenho que levar isso. Não, tem que ter essa conexão. E na área de seguros, por exemplo, o Romero e o Marcelo, né? O Romero cuida da parte de seguros aqui da divisão, né? Assim como a gente tem nas outras. Eles têm uma conexão também bastante forte, muito tem próximo. que ser assim. Porque próximo. a questão mesmo, você fala, a gente tem um problema muito grande aqui, no passado você sabe disso, muita avaria e tal. Então, a gente entendendo o comportamento do mercado seguro, o aumento de custo, o Romero entendendo e o Marcelo ali, o Romero fez um trabalho com os gestores aqui e tal, e a gente resolveu o problema das avarias, um trabalho bacana, olhando processos e tal, isso reflete ali no custo de seguro. Então, não é um trabalho do Marcelo sozinho, é um trabalho conjunto da cadeia. Então, manter essa conexão é importante, é a percepção de que nós somos um braço. Exato. Não é. Né, não pode é um problema seu. corretor. Não, o seguro é problema da holding lá. O Gilberto que se vira com você. Pegou fogo aqui, é problema do entraram, roubaram, é problema do Gilberto. Não, não é isso. Eu acho que isso traz esse sentido de grupo. Né? Traz esse sentido de grupo. E, de fato, a gente aproveita essa força, porque se a gente juntos, pensando junto, aquilo que nós começamos falando aqui, se tiver imbuído com o mesmo alinhamento, fica fácil. Né? Tanto que a gente conseguiu baixar substancialmente os nossos prêmios pagos, né? Os valores que a gente paga para seguro nos últimos anos, cuidando do test drive, cuidando para não deixar o carro exposto aqui para alguém entrar e roubar o carro. O Romero vira e mexe, ele entra dentro de uma concessionária e tenta roubar carro. Ele é o nosso bandido fake aí. De vez em quando ele tenta lá porque se for fácil para mim, é fácil para qualquer um. Sim. Né? Então, ele traz isso aí. Muito legal, Gilberto. Parabéns aí por todo esse processo. Mas me conta aqui, eu sei que dentro disso tudo você tem um time que trabalha contigo, né? Que você não, né? Somos um time, né? Trabalhamos juntos aqui. E eu queria ver com você como é que você faz para você se manter atualizado, para você se desenvolver. Como é que você faz isso com o seu time, manter o seu time atualizado, se desenvolvendo, porque o grupo vem mudando muito, vem crescendo muito, muitas tecnologias chegaram no mercado. E se não tiver esse acompanhamento, a gente fica para trás. Né? A gente pode fazer muito bem o nosso trabalho certinho no dia a dia. Se a gente não prestar atenção nas tendências, para onde que as coisas estão indo, somos atropelados aí por uma modernidade aí. E isso não tem acontecido lá. A gente percebe o quão atentos vocês estão a tudo que tem acontecido. Como é que você faz, Gilberto, no seu dia a dia lá? Conta para a gente.
Acho que não tem uma receita muito diferenciada, né, dos demais casos, acho, de sucesso, né? A gente tem que se atualizar de tudo quanto é forma, né? Hoje está muito mais fácil, né? Porque antes você, às vezes, não sabia onde buscar a informação. Então, você dependia muito de boas relações, né? Né? Então, por exemplo, quando eu comecei na assessoria financeira, eu aprendi muito com os gerentes de banco, porque é um mundo que eu não conhecia, você ia nos livros ali, não tem muito detalhe, né, de como as coisas funcionam, então você tinha que estar conversando, então, como é que é esse produto? Então, essa conexão, essa questão do relacionamento, que a gente incentiva bastante a equipe, né, de trocar ideias, de ouvir, buscar benchmark cruzado, né? Benchmark cruzado a gente tem ouvido muito agora quando vem à tona a questão aí de inovação, então, mas é algo que a gente já pratica há muito tempo. Quando você vê um negócio numa outra área que funciona, como é que isso pode funcionar aqui? Então, uma primeira coisa é isso, acho que a gente tem que discutir bastante e trocar as ideias. O básico, ler, né? A gente hoje, por exemplo, a área financeira, a gente é privilegiado, porque a gente tem muito material fornecido pelos bancos, então a gente consegue se manter atualizado do que está acontecendo no mercado financeiro, produtos novos que chegam, né? Produtos novos, então a gente utiliza muito de periódicos e treinamento, né? Inclusive, a parte de desenvolvimento é algo assim que nós, como gestores, a gente tem que ficar o tempo todo atento, porque a equipe cobra da gente investimento em desenvolvimento, cobra-se no bom sentido, ao mesmo tempo também a gente tem que incentivar as pessoas para o autodesenvolvimento, né? Então, não adianta a gente bolar, né, um processo de treinamento e tal, e se cada um não estiver fazendo a sua parte. Então, a gente incentiva muito as pessoas também a buscar o autoconhecimento, né? E como liderança, assim, Marcelo, eu não sei bem classificar meu estilo, mas eu sou muito de dar autonomia, e aquela autonomia direcionada, né? Então, não é assim, abandonar, a pessoa fala, vai lá e faz de qualquer jeito. Né? Porque é dando autonomia que as pessoas crescem. Porque quando você dá autonomia e você mostra que você confia na pessoa, ela automaticamente vai buscar o conhecimento, porque ela sabe que ela precisa entregar o resultado e a responsabilidade do resultado é dela. Não é a responsabilidade, o resultado não é do Gilberto, né? Dela e da equipe ali, né? Então, isso automaticamente acaba também gerando um incentivo indireto para a equipe se desenvolver quando você trabalha essa questão da autonomia. Porque automaticamente você cobra, né? Para que a pessoa vá buscar, para que ela pesquise, para que ela leia sobre aquele determinado assunto, né? Então, outro dia eu estava com o Felipe, né, que é o nosso coordenador de suprimentos, e a gente estava falando sobre o desenvolvimento da equipe dele. Então, estava falando sobre treinamentos e nessa área de negociação. Então, uma coisa que a gente refletiu ali, eu falei assim, como a equipe tem lido sobre métodos de negociação? Vamos começar por aí, né? Antes da gente estruturar um curso, buscar um curso fora. O curso ele é complementar, mas se você não vê iniciativa da equipe em conhecer aquele processo, e se você não incentiva que a equipe busque conhecimento naquele processo, não adianta você ficar enchendo a equipe de curso, porque às vezes entra por aqui e sai por aqui, e você precisa exercitar isso na prática. Então, assim, é um exercício constante no dia a dia, eu acho que não tem, assim, não tem um método, né? Eu acho que é mais estilo mesmo, acompanhamento. Exemplo, né, Gilberto? Eu acho que puxar por exemplo, né? Você está sempre estimulando, responsabilizando as pessoas, porque na hora que você faz isso, você faz essa delegação de uma solução qualquer que as pessoas têm que buscar, ela se sente responsáveis por aquilo. Ela está sonhando junto, né? Ela está alinhada com o propósito, ela está engajada ali. Né? E ela vai buscar uma solução. Né? E aí vem essa outra questão que você falou, que eu acho fundamental, que é estar com essa antena ligada o tempo todo, observando o que tem. O que acontece, o que às vezes você vai no segmento, não tem nada a ver, você vai no hospital para ser atendido, mas de repente você vê uma forma de atendimento, você vê um jeito que a pessoa faz, que aquilo pode encaixar aqui no seu dia a dia. É uma forma que a gente aprende muito também. Porque na hora que você vai adaptar aquilo para a sua realidade, você aprende um monte de coisa.
E aprender com os outros é muito importante, né? Eu sempre tive isso, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa reclama, aquele líder é um cara, é grosseiro, é não sei o quê e tal. Eu nunca liguei para essas coisas. Uhum. Eu sempre olho o que o cara tem de positivo, o que a Exato. pessoa tem de positivo para eu aprender com aquilo. Uhum. Eu acho que isso ajuda muito, a gente incentiva que as Uhum. pessoas aprendam uma com as outras. Eu Uhum. acho que... E quando você me perguntou sobre o meu autodesenvolvimento também, né? Eu acho que por eu ser um pouco dislexo, eu, Uhum. não, Que não se percebe, só você que está falando, mas eu nunca não ao se longo desse... percebe, né? Porque eu já sou adulto, né? Então a gente acaba, de certa forma, compensando as coisas. Então, você me dá um livro dessa grossura para eu ler, vai ser um sofrimento. Uhum. Então, como que eu me adaptei a isso? Eu sou mais pragmático na leitura. Eu leio um livro desse tamanho, Uhum. mas eu procuro buscar ali o que tem de essencial naquela leitura. Tá. E aí, isso, não sei porque, eu acho que é o jeito meu, isso faz diferença para mim, na minha formação, porque essa característica pragmática no aprendizado, né, quando você pega aquilo que é foco, aquilo que é importante, Uhum. você se dedica um pouco mais àquele aspecto, procura desenvolver aquele aspecto e você aproveita muito mais aquele aprendizado, né? Então, e é isso. Então, aprender com as pessoas, ficar atento, Uhum. aprender com processos que às vezes não tem nada a ver, mas ficar atento, como você deu o exemplo do hospital, e o autoaprendizado não tem outra receita, não. Você Uhum. tem que ler, você tem que se atualizar, aproveitar o que tem à disposição, né? Você tem muita coisa gratuita hoje, né, na internet, que você E não pode ter medo do buscar. novo também, né? Acho que tem muito disso. Às vezes as pessoas se Experimentar, acomodam, né? Você tem que testar, tem que experimentar. experimentar um pouco, né? Você tocou num negócio lá atrás, do medo e tal. E outro dia eu estava conversando isso com as pessoas, assim, se tudo que a gente estiver fazendo não estiver dando um pouquinho de medo na gente, cara, é que a gente está muito acomodado. Né? A gente tem que dar um pouquinho, ir um pouquinho além, com muita segurança, sem fazer bobagem, com todas as proteções, mas a gente tem que estar fazendo sempre um pouquinho a mais do que o sol confortável. Uhum. Né? Porque o sol confortável, você vai repetir o modelo. A gente precisa melhorar o modelo. Né? E a gente vai melhorando. Você vê quantos processos a gente tem melhorado no grupo ao longo desse tempo todo aí, nesses 76 anos que a gente já comentou aqui. Falar que essa empresa não inova, que essa empresa não faz as coisas diferentes, né? Lógico que faz. Senão estaríamos lá em Águia Branca, né? Na origem do grupo, onde ela começou lá atrás, em Colatina, no interior de Colatina lá. E estaríamos lá ainda, Sim. Córrego do Ouro, né? Estamos tentando lembrar o nome do lugar aqui, Córrego do Ouro. E assim, a gente tem uma marca nossa que é a questão de inovar, né? Porque está aí a história, somos um exemplo vivo disso. E você é um cara que sempre foi muito apaixonado com isso, muito empolgado, já ganhou alguns prêmios aí nos nossos programas de inovação do grupo. Qualidade. Como é que você faz lá, Gilberto? Como é que você estimula isso? Como é que você patrocina? Como é que você apoia esse programa? Outros programas de inovação, a inovação no grupo? Mais uma vez, tem a ver com o que a gente falou sobre formação, né? Você precisa estar incentivando a equipe, dando autonomia, e eu acho que criando assim possibilidades para que a equipe descubra que ela é capaz de fazer alguma coisa, né? Então é sempre pelo incentivo. Então, assim, eu já peguei algumas situações, algumas percepções, né, que você vê lá a pessoa fazendo aquela mesma coisa, isso acontece aqui no grupo também, né? A pessoa fazendo aquela mesma coisa, um excelente profissional, faz com maestria aquilo ali, mas a pessoa não se sente à vontade para ousar, não se sente à vontade para mudar o processo. E, às vezes, até faz isso porque ela vai no ritmo. Mas o mais importante é você tocar a pessoa. Então, acho que tem que destravar. Destravar cada um da equipe, ele tem que ser destravado para isso. A pessoa tem que se incomodar, né? Em melhorar, em pensar em diferente, em pensar no novo. E, como eu disse, né? Partilhar, discutir. Eu, por exemplo, eu sempre procurei, assim, eu sempre tive algumas ideias, e todo mundo tem, né? Você se inspira, fala, eu acho que esse negócio aqui, eu acho que o caminho aqui, eu acho que vai dar certo. Eu testo.
como é que eu testo? Eu converso com as pessoas. Isso. Então, eu chamo lá quem participa do processo, escuto, né? Para confirmar, falar, não, eu acho que essa ideia tá boa, vamos nesse caminho. Ou não, dá tempo de você dar uma ajustada a partir do que você escuta das pessoas. Então, essa partilha, essa troca é o que cria esse clima, né? Você não precisa cobrar das pessoas, eu quero 5 cases, eu quero todas as equipes participando. Você pode até dizer isso para as pessoas entenderem que você quer, que isso é importante, mas funciona melhor quando você dá as ferramentas, incentiva e especialmente apoia, né? Porque o líder ele é um grande apoiador, né? A função do líder é dar suporte, é apoiar, né? Não é outra, né? Acho que isso a gente usa as nossas experiências, né? Para ajudar as pessoas a encontrar os caminhos, mas o que funciona melhor é você apoiar e dar suporte. Né? E tocar as pessoas, né? Você falou muito disso, né? As pessoas têm que se sentir parte, de fato, daquele processo, elas têm que se envolver emocionalmente. Né? Você falou uma coisa que eu creio muito também, né? As pessoas, quando elas se engajam de alma, coração, não só o corpo e mente, né? Faz a diferença, né? Porque ela coloca vida, ela coloca amor naquilo ali. Então, ela faz aquilo extremamente mais motivada, né? Mais engajada, não vou falar motivada não, porque às vezes você pode ir lá e motivar, a pessoa vai lá e sobe naquela árvore, faz qualquer coisa, ela vai lá motivar, mas se ela não estiver entendendo para aquilo, se ela não estiver emocionalmente envolvida com aquilo, né? Ela vai se dedicar um tanto a menos. Né? Então, eu acho que você falou uma coisa muito importante, creio muito nisso. Esse exemplo, esse apoio, você falou uma coisa que o líder tem que ser esse suporte, eu acredito muito nisso. Né? A liderança da empresa, na verdade, ela está aqui para dar o suporte, porque quem paga a conta é o time que está ali embaixo, né? Atendendo o cliente, recebendo o cliente. É o cliente que reconhece esse trabalho da empresa. Se a gente não botar o cliente na frente lá e a gente não estiver aqui dando o suporte necessário para que esse cliente seja atendido, a gente gere valor para ele, não faz sentido a inovação, não faz sentido nada. Nós estamos mais atrapalhando do que ajudando. Sim. Né? Então, esse trabalho a gente vem fazendo aí vamos falar, com sucesso nesses últimos anos, e não podemos esquecer isso. Nosso papel é de suporte. Nós não somos o fim, nós somos um grande meio para esse time aí embaixo atender o cliente. Né? É muito legal. É por isso que é importante você testar, né? Porque tem gente que se frustra. Tem uma grande ideia, a ideia que ele teve, se apaixona por aquela ideia, e aí a coisa não flui. E aí ele fala, poxa vida, ninguém valoriza minhas ideias, não sei o quê, mas na verdade está faltando só uma atitude simples, que é testar, conversar ideia, com as pessoas, conversar. O que você acha disso? Qual a sua opinião? Eu acho que funciona melhor assim. E se permitir... E a gente cresce, né? Se permitir e adequar aquilo a partir das ideias diferentes dessa miscelânea. Né? Isso que funciona. Você tem que ir testando, você tem que ir perguntando, mas com espírito de aprendiz. Sim. Né? Eu vou te falar, eu tive uma ideia aqui, vamos pintar isso aqui de preto, eu acho que vai ficar legal, vai dar um clima gostoso. Só, mas vai escurecer, vai não sei o que, é verdade. Então não vai ser preto, tem que ser um cinza, então, sei lá o quê. Quantas vezes você fala, não pensei, pensei dessa forma. Aí você acolhe aquela outra visão, você dá uma ajustada e sai um negócio melhor. Então, muito bom. Não tem jeito. Que legal. Nossa, obrigado por esse super papo aqui, super gostoso, né, que nos inspira tanto aqui, né? Eu fiquei preocupado quando você falou que tinha 40 e poucos minutos para falar. Falei, será que vai ter tanto assunto assim? Mas eu estou aqui com a sensação de que tem mais coisa para falar. Eu também fico com isso. Eu sempre acabo até repetir, falar que pena, mas é de fato uma pena, porque tem muita coisa para a gente contar. São 76 anos de história, no seu caso, 32 também, é muito, muito bom. E assim, eu não posso deixar de te pedir uma dica. Né, de um livro, de um filme, de um conselho, o que você pode deixar para a gente aí? Assim, como eu disse, eu sou um pouco dislexo, eu não vou lembrar dos títulos dos livros, né? Mas assim, como eu falei, eu sou um pouco pragmático e tem livros que aqueles eu falo, esse aqui realmente me ensinou alguma coisa, né? Esse fica lá. Mas, por exemplo, Os Sete Hábitos é um livro antigo, velho, mas eu de vez em quando eu pego ele lá, tá todo amassadinho, deixa eu dar uma olhada de novo aqui para poder ver. Quando você se sente que você não está sendo tão eficaz, às vezes acontece, poxa, vou lá e dou uma olhadinha. Eu acho que
talvez a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui já leram esse livro, mas é um livro que eu sempre leio. Um livro mais recente que eu li foi de como que é? De inovação. Startups leves, startups enxutas. Fantástico esse livro. Ele dá muita dicasinha ali para quem gosta de melhorar processos, igual, por exemplo, vocês sempre estão se desafiando ali, então acho que é um livro que esse livro vai virar o meu livro de cabeceira também, que eu vou consultar ele de vez em quando, porque eu acho que ele ajuda muito, tanto para melhorar processos internos, quanto você pensar também em produtos, né? Você não precisa ser um startup, mas pensar em produtos para os clientes. Eu acho que são esses dois, tem N's. Para quem está começando carreira, tem um livro que eu sempre indico: Faça o que tem que ser feito e não apenas o que te pedem. O que te pedem, alguma coisa assim. Esse livro, para quem está começando carreira, é fantástico. Às vezes o pessoal me pede, quem está começando carreira, fala, lê esse livro aqui, depois a gente conversa. Né? Ali dá dicas ali, de ouro ali, para quem não tem... não se limitar só aquilo. Então, eu acho que são esses. Eu poderia falar de outros. Como eu disse, eu não leio muito, porque eu sofro com leitura, porque eu tenho TDAH e sou dislexo, mas a gente tem que ler, né? Tem ler muito, né? Como você fala, né? Conseguiu fazer coisas super legais. Aí, imagina... Tá? Porque tem outras formas de leitura, né? De aprender, né? O aprendizado pode vir, como a gente falou aqui, muitos caminhos, né? Hoje a gente tem o YouTube aí que, poxa, para mim é uma grande escola. Os próprios podcasts, eu escuto muito podcast que vem, né, ajudado muito. Sair no carro, indo para casa, gente, que desperdício de tempo você não aproveitar para ouvir. Você sabe que eu moro em Vila Velha e trabalho aqui em Vitória, a gente tem a ponte, né? Tem uma ponte no nosso caminho aí, e no horário do rush, enche aquele trem lá, que gasta 40 minutos às vezes para atravessar aquilo ali. Eu sempre reclamei muito, até que queria mudar para cá, teve um tempo em casa que eu queria mudar para cá de todo jeito, não sei o quê. E acabou que as coisas não coincidiram e fiquei lá mesmo, e hoje não quero sair de lá facilmente. E veio a pandemia. Na hora que veio a pandemia, mudou a rotina, a gente ficou trabalhando de casa, e eu perdi o tempo do carro. Rapaz, como que me fez falta os meus 40 minutos ali, a meia hora dentro do carro. Nossa! Me fez lembrar de um livro, O Poder do Agora. Já leu esse livro? Ele fala um pouco disso, de você aproveitar os momentos. Então, o trânsito poderia ser um sofrimento, como é para muita gente. Não, às vezes você tem uma percepção que aquilo é um problema, cara, não é. Sabe? São 40 minutos de aula diária, de momento que eu ligava para um, para outro, revia, você vai devagarinho, botava um podcast. Rapaz, eu me apaixonei por filosofia, me apaixonei por inovação, me apaixonei por tantas coisas. Até me estimulou a estar gravando isso aqui, né? Desde 2015 eu comecei a ouvir podcast, não parei mais. Mas, Gilberto, nosso tempo se foi. Te agradeço muito mais uma vez, você abrir seu espaço no seu dia, você também é bastante corrido, bastante comprometido lá. Compartilhar conosco a sua história tão bonita aí, tão motivadora aí. Obrigado mesmo, tá? Fico muito feliz com esse programa aí, tá? Ok, Marcelo. Obrigado a você pelo convite. Falou, Gilberto. Valeu. Estamos juntos. Estamos juntos aí. Pessoal, é isso, né? Estamos concluindo mais um podcast dessa semana, hoje gravando com o Gilberto aí, esse super bate-papo motivador aí, né, que nos alegra a seguir em frente, né? Semana que vem temos mais. Obrigado pela audiência de vocês. Nós estamos no YouTube também, tá? Nós estamos gravando e deixando lá também disponível para quem quiser dar uma passadinha lá, pode nos ver ao vivo aí também. Até mais, pessoal. Falou. Até mais.